tarde, pessoal. Sejam bem-vindos de novo a este workshop gratuito que está sendo oferecido pela WCT. Eu sou Karen Minanja, eu sou engenheira civil de formação. Eu tenho mestrado em geotecnia e aqui na WCT eu atuo na área de modelagem hidrogeológica e hidrogeotecnia. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a WCT, que é a empresa que está liberando este workshop gratuito de 3 horas. A WCT é Bentley Channel Partner. E o que quer dizer isso? Que nós somos representantes oficiais das soluções geotécnicas da Bentley aqui em Brasil. E se vocês tiverem interesse de orçamento para a aquisição do software, podem entrar também em contato com o Carlos. Mas, além disso, a gente também é trainer partner. Nós somos certificados pela Bentley para fornecer treinamentos utilizando as ferramentas da Bentley. E, claro, como a gente é trainer certificado, a gente consegue fornecer licenças durante nossos treinamentos, workshops também, assim como hoje, tá bom? Então, vamos lá. A WCT. A WCT, ela está dividida principalmente em 3 áreas, ok? Temos a área de produtos, áreas de serviços e área de treinamentos. Aqui um pouco desglosando a que se foca cada área, os tipos de serviço que a gente oferece e como a gente expõe os treinamentos pelos funcionários aqui da WCT. Eu vou mencionar mais referente a quais são as áreas de atuação aqui na WCT. Temos 4 principais, que seria hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica. Aqui alguns dos serviços referentes a essas áreas de atuação. E aí na parte da direita, nossos clientes que estão mais relacionados com a área de mineração, como vocês podem observar. Temos a Vale, a São Marco, a Mosaic, a CVBM, são os nossos clientes e nós fornecemos serviços nessas áreas de atuação que estão ali na esquerda, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre a nossa área de hidrogeotecnia. Eu faço parte desta área, então vamos a falar o que tipo de serviços a gente fornece para os nossos clientes. Geralmente a gente trabalha com problemas relacionados com análise acoplada e tensão de formação. Também fazemos análises de estabilidade, já seja pelo método de equilíbrio limite ou método da redução dos parâmetros. Trabalhamos também nas análises de percolação ou já análises hidrogeológicas que envolvam estruturas geotécnicas como barragens, pilhas de rejeito e tudo mais. Tá? Essas análises podem ser feitas bidimensionalmente ou tridimensionalmente. E normalmente este tipo de análise fazemos para projetos de rebaixamento, projetos de descaracterização e o que o nosso cliente precisa. E também oferecemos serviços de análise de adensamento, trabalhando com o conceito de pequenas e grandes deformações, tá bom? E com isso a gente consegue fornecer um serviço de gerenciamento e disposição de rejeitos em casa, que é o que a gente vai falar hoje durante este workshop. Vamos lá. Da área de treinamentos aqui da WCT, como vocês podem observar, vou colocar aqui a caneta. Ok. A gente oferece cursos, são cursos que são liberados ao público ou podem ser cursos solicitados por nossos clientes para assuntos específicos que eles precisam. Também oferecemos webinars, como mencionei, os webinars normalmente ficam armazenados no nosso canal de YouTube, tá bom? Inclusive, eu quero convidar vocês, há 2 semanas eu fiz um webinar relacionado a malhas não estruturadas em FreeFlow, utilizando Plaxi Designer. Então, se for um tópico de seu interesse, eu convido vocês a ir para o nosso canal de YouTube e reproduzir o vídeo que foi lançado já a semana passada. E também a gente faz workshops, como o de hoje, com temas recorrentes, como análise de estabilidade de taludes, análise de adensamento, de outras áreas também fazemos de modelagem e tudo mais, tá? Normalmente, nossos workshops têm uma duração mais curta que o curso. Sempre todos os nossos eventos serão notificados para vocês via LinkedIn, ok? Então, peço para vocês seguir a WCT por lá. E também no nosso Instagram da WCT. E aqui na direita já temos os nossos clientes que têm adquirido esses cursos ou participado desses cursos e dos workshops e webinars que a gente vai
oferecendo ao longo do tempo, tá? Em referência a produtos, a gente representa produtos da Waterloo Hydrogeologic, produtos como software para estudos hidrogeológicos como Visual Flex. Além disso, também representamos, por ser um Bentley Channel Partner, as soluções geotécnicas da Bentley, como o Plaxis LE, o Plaxis FE, o Plaxis Designer. A gente representa esse software. E também os produtos ou instrumentos de Vanassen, que são produtos para monitoramento do nível de água, pressão, temperatura, condutividade elétrica, tá bom? Beleza. Bom, já agora sim vamos a começar com esse workshop. Vamos a dar uma breve introdução a este tópico, partindo de um conceito que vai ser mais escutado ao longo deste workshop, que seria rejeito. O que é um rejeito na mineração, como ele é obtido, em que etapa de todas as atividades da mineração ela é alcançada, atingida, ou como ela é obtida. Então, vamos a dar um breve resumo bem curto, bem simples, não vamos entrar em detalhe, para vocês entenderem a importância de compreender o comportamento que experimentam esse tipo de materiais. E também saber com que tipo de modelos reproduzir seu comportamento, com que tipo de teorias. Então, normalmente na mineração existem vamos dizer, três atividades básicas. Vamos a separar as atividades em três: extração, beneficiamento e comercialização. Aqui na direita, no esquema, a gente pode observar bem mais claro em que consiste cada uma dessas etapas. A extração, basicamente, é a escavação de um material que vai conter o mineral em bruto, sendo essa porcentagem muito pequena em comparação do volume extraído, tá bom? E por isso, você vai precisar de um procedimento, de uma etapa que consiga separar e diferenciar a parte mais pura do material, do mineral. Essa etapa é chamada de beneficiamento. E já depois que é feita a separação, já é acontecido o que seria a comercialização, não? A exposição do mineral através de diferentes produtos já no mercado. Então, a gente obtém o rejeito na etapa do beneficiamento. Na etapa de beneficiamento, basicamente temos uma série de passos, okay? Que eu não vou entrar em detalhe, não, que são basicamente britagem, peneiramento, moagem e classificação. Para fazer um resumo dessas etapas, vamos a dizer que durante todo esse procedimento ocorre uma redução ou uma padronização granulométrica do mineral. E aqui a etapa mais importante vai ser a etapa de concentração, porque na etapa de concentração vai a ocorrer a separação da ganga com o mineral, falando que a ganga é aquele material que já não tem um valor econômico. Essa ganga ou essa separação vai ser feita por diferentes processos, já seja processos químicos, processos físicos, processos magnéticos. Mas vai resultar vai ser feita essa separação. Por um lado, vamos a ter um volume com maior agora porcentagem de mineral, que vai a continuar passando por outra série de etapas para chegar a um produto final e atingir o mercado. E por outro lado, vamos a ter essa ganga, ou também conhecida como rejeito. Então, o rejeito basicamente seria aquele material que após a separação desse bloco explotado, resulta. E esse rejeito, pelo fato de ter atravessado várias etapas, pode ser até procedimentos químicos, por exemplo, ele vai resultar num estado quase líquido, o que também a gente chama de polpa ou lama. Então, como é lama, às vezes vão passar por outros procedimentos, como espessamento, onde vai tentar retirar uma grande quantidade de água para aproveitar durante etapas anteriores. Ya sea rejeito en forma de lama o rejeito ya espesado, ese material precisa ser armazenado en alguna estructura de contención, algún reservatorio. Existen diferentes maneras de gerenciar y depositar este material. Puede ser, por ejemplo, planillado para hacer una barragem de rejeito, puede ser planillado para encher esse material numa cava a céu aberto, galerías subterrâneas. Mas, ao final de contas, vai depender muito o estado físico em que se encontre o material para decidir. Eu vou dispor em cavas a céu abertos, eu vou criar pilhas de rejeito, eu vou criar
uma barragem. Então, o estado físico desse rejeito vai definir que metodologia eu vou utilizar. Então, vamos lá aqui. Seguinte. Aqui apresentando algumas das estruturas que são utilizadas, por exemplo, barragem de rejeitos. Aqui, cavas de mineração, na qual se dispõe lama, normalmente, o material em estado de lama, de polpa. O que eu quero mencionar com isto é de que de todas as estruturas existentes, assim vamos a falar daqui uns, por exemplo, 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, a estrutura que era mais utilizada, ou é mais utilizada, são as barragens. E existem três tipos de barragens: barragens amontantes, barragens ajusantes, barragens de linha seta. Cada metodologia vai diferir na forma de construção dos alteamentos, vai a diferir também em que, ou como me vai garantir quão estável vai ser. É com isso que quero dizer, de que aqui no Brasil o mais comum era as barragens de rejeito como estruturas e a utilização do alteamento tipo montante. Então, por quê? Porque esse tipo de estrutura era muito mais econômica. No entanto, pelo fato também de ser muito mais econômica, também era aquela estrutura que fornecia menos segurança em comparação com as outras duas existentes. E para quais tipos de minerais se precisava maiormente planejar esse tipo de estrutura? Pois aqui, por isso, trouxe na direita aqui um mapa de América Latina, que é do ano 2022, 2021, desculpe, ok? Onde se observa que para esses materiais, para o cobre, para o minério de ferro, o zinco, maiormente era o tipo de rejeito que saía para ser gerenciado e dispor, já seja numa cava a céu aberto ou planejado como barragem. Agora, o que aconteceu? Como falei, a estrutura mais comum eram as barragens amontantes. Mas o que passou? Já pela década pelos anos 2010, 15, 19, todos vocês devem lembrar, aconteceram rupturas bem lembradas pelos brasileiros e de forma geral pelo mundo, que são Mariana e Brumadinho, né? Que geraram catástrofes ambientais, geraram mortes, perdas de vidas humanas, alteração do ecossistema, e tudo isso que levou, já com todo o registro existente dos acidentes em barragens de rejeito, levou a que as entidades que controlavam este tipo de estruturas tomem decisões, ok? Uma das decisões foi deixar de trabalhar com barragens a montante, ok? Já não se podia trabalhar com barragens a montantes, porque eram justamente aquelas que tinham ou forneciam menos segurança. E justamente eram aqueles tipos de barragens que tinham rompido. E o que aconteceu? As entidades falaram, já não vamos a trabalhar com barragens a montantes, e as que existem hoje em dia, as barragens a montante, elas vão precisar de projetos de descaracterização para incrementar a segurança dessas estruturas. E, normalmente, esses projetos tinham que iniciar com um rebaixamento do INA, a aplicação de certas intervenções que possam ajudar a garantir essa segurança, ok? Com tudo isso que vem o boom dos projetos de descaracterização, se precisou de trabalhar com modelos matemáticos. Aqui trouxe um slide para que vocês vejam, modelos matemáticos que consigam dar um panorama, né? Um panorama, uma simulação a futuro, de qual que seria a resposta da minha estrutura em termos de estabilidade perante essas intervenções que vão ajudar nesses projetos de descaracterização. Esses projetos se trabalham a partir de modelos matemáticos, okay, para ter um panorama de como se comporta, modelos matemáticos hidrogeológicos e também modelos matemáticos geotécnicos. Aqui na WCT trabalhamos com esse tipo de projetos, só queria mostrar para vocês aqui nesse slide, né? Aqui a gente faz essa modelagem matemática hidrogeológica de como se vai a comportar o aquífero perante a essas intervenções, e essa informação serve de input para uma futura análise geotécnica, como por exemplo de estabilidade. Então, vamos a voltar porque temos saído um pouco do tópico, tá? Ok, voltemos. Se proibiram as barragens a montantes. As barragens existentes a montantes precisavam de projetos de descaracterização, e a partir disso, as mineradoras começaram a fazer mais frequente outro tipo de gerenciamento desse rejeito. Para os materiais ou para o rejeito que se encontrava
de um estado físico de polpa, ele era disposto ou é disposto em capas. E para quando esse rejeito já se encontra filtrado, ele é compactado em camadas, gerando pilhas de rejeito, ok? Então, vai depender do estado físico que tipo de estrutura eu vou utilizar, ok? Falando de aquele rejeito em forma de polpa, em forma de lama, lama que está sendo disposto em capas. O que as mineradoras procuram normalmente para este tipo de disposição é conseguir aproveitar a capacidade máxima do reservatório. E para conseguir aproveitar essa capacidade máxima, eu preciso entender como se comporta esse material, como é o comportamento hidromecânico desse material. E é justamente o que a gente vai fazer hoje. Vai descrever esse comportamento através de relações constitutivas, simulándolo num software numérico. Então, só um slide para que vocês vejam qual que é o comportamento ou as etapas normais que experimentam os rejeitos perante uma disposição. Então, aqui na direita temos uma tabela, um gráfico que se entende de esquerda para a direita. Quando a gente tem rejeito em forma de polpa, ele é disposto numa cava, ele entra inicialmente num processo de floculação, ok? O que é um processo de floculação? Se a gente observa aqui na descrição, um processo de floculação é aquele onde as partículas aumentam de tamanho. Mas por que aumentam de tamanho? Porque você enche a cava com lama e as partículas inicialmente se encontram suspensas. Então, durante esse processo de floculação, as partículas vão começar a se juntar uma com outra, gerando partículas maiores, de maior tamanho. Basicamente, dessa forma, poderíamos descrever a etapa de floculação. Após isso, o rejeito entra numa etapa de sedimentação. Aqui, já nesta etapa, as partículas se vão depositar no fundo do reservatório sobre a ação da gravidade. E o que mais acontece? Como elas já serão dispostas, já serão acumuladas no fundo, elas já não vão estar mais suspensas e elas vão começar a gerar uma estrutura, um esqueleto de solo. Esqueleto de solo que agora pode obedecer modelos constitutivos para reproduzir seu comportamento. E uma vez que elas já estão sedimentadas, quase ao mesmo tempo, vai ocorrer o adensamento. Adensamento que basicamente vai reproduzir a mudança dos, vamos dizer, vai reproduzir deslocamentos em função da mudança dos vazios. Esse processo é muito lento em comparação com a etapa de floculação e sedimentação e normalmente se avalia por um período significante de anos. Mas vai depender bastante como vou avaliar esse fenômeno de adensamento, porque existem várias teorias para avaliar. E para entender como avaliar esse comportamento durante a etapa de adensamento, eu preciso entender, primeiro, granulometricamente, como está composto meu rejeito. Ele está composto por uma porcentagem maior de finos ou ele está composto por uma porcentagem maior de graus granulares. Se for graus granulares, então eu vou dizer de que eu posso descrever seu comportamento com teorias clássicas de adensamento. Por exemplo, eu posso trabalhar com Tersaghi, se for 1D. Posso trabalhar com a teoria de Biot, se for 3D. Se forem já materiais mais finos, ela vai tender a experimentar grandes deformações, já que os valores de índice de vazios com que eles são dispostos são muito altos. E então, ela já vai precisar de outro tipo de metodologias para conseguir reproduzir seu comportamento e, da mesma forma, vai precisar de outro tipo de ensaios para conseguir ajustar as curvas de calibração dos parâmetros dos modelos utilizados. Com isso, a gente menciona para vocês duas ferramentas que podem ser utilizadas para poder entender este comportamento. O Plaxis FE, inicialmente, solução geotécnica da DELE, e segundo, o Plaxis LE. Os dois softwares trabalham com o método de elementos finitos. Bom, no entanto, o workshop de hoje está focado para trabalhar com o Plaxis LE, justamente software para o qual a gente providenciou licenças para vocês, tá bom? E o que normalmente a gente faz nestas simulações? Ao avaliar esse fenômeno de adensamento, a gente consegue ter um conhecimento de quanto meu material se irá a assentar ao longo do tempo
e, por lo tanto, ter uma noção em termos de volume, de quanto volume está ocupando meu rejeito nesse reservatório. É claro que esse volume vai a diminuir ao longo do tempo, ou seja, se pegam um bloco único, vai diminuir ao longo do tempo, e isso vai ser devido a que esse rejeito vai a expulsar água, porque os vazios vão ir diminuindo, ele vai a expulsar água. E isso é outra informação importante que solicitam as mineradoras, porque eles querem prever quanto de água eles querem captar desse reservatório para conseguir preenchendo ou enchendo mais material. Okay? E justamente essas são informações que a gente consegue obter através das simulações de densamento em PlaxCLE. Tá bom? E vocês vão ver mais para frente como a gente faz isso já colocando a mão no software. Tá bom? Então, com isso, eu espero que tenha sido uma bem mais rápida e curta introdução para vocês sobre rejeitos da mineração, o que a gente vai procurar desse tipo de análises, como a gente pode descrever o comportamento desses materiais e que solução vamos utilizar. Então, vamos a falar um pouco daqueles conceitos teóricos da modelagem hidromecânica de rejeitos e já quais são as ferramentas implementadas no PlaxCLE para poder fazer essa aplicação já com o software aberto. Vamos lá. Primeiro, é sabido que o fenômeno de adensamento já é uma abordagem hidromecânica. Mas o que quer dizer uma abordagem hidromecânica inicialmente? Pois uma abordagem hidromecânica quer dizer que a gente vai utilizar equações de fluxo e equações mecânicas. Ou seja, vamos a trabalhar com variáveis de fluxo, como condutividade hidráulica, por exemplo, e variáveis mecânicas, como, por exemplo, deslocamentos, deformações. E a gente tem duas formas de abordar problemas hidromecânicos. Podemos abordar problemas hidromecânicos unidirecionalmente ou bidirecionalmente. Quando a gente fala unidirecionalmente, fala também de abordar um problema de forma pseudo-acoplada. E o que indica trabalhar dessa forma? Pois que a gente vai trabalhar com dois softwares independentes. Por exemplo, um software para resolver as variáveis de fluxo e outro software para resolver as variáveis mecânicas. E as informações das avaliações de fluxo são input para as avaliações geotécnicas. Então, as informações geotécnicas elas não vão influenciar sobre o meu modelo de fluxo. É por isso que esse caminho das informações se chama unidirecional, porque apenas segue esse caminho definido de fluxo para geotecnia, ok? E não tem uma volta para trás. A menos que, por exemplo, se você estiver trabalhando numa análise de estabilidade e você tenha feito, por exemplo, uma avaliação de fluxo de rebaixamento do NA, e você providencie essa superfície do NA para uma análise de estabilidade, pelo método de equilíbrio limite, e você obtenha uma superfície de ruptura, e você obtenha um fator de segurança, e se esse fator de segurança não estiver dentro dos limites ou requerimentos pelas normas, então aí você precisa voltar para seu modelo de fluxo. Mas volta com o intuito de aplicar algumas intervenções de despressurização para conseguir rebaixar mais esse NA. Não com o intuito de levar aquelas variáveis biotécnicas para o modelo de fluxo, não. Ok? Então, vai ser apenas um caminho unidirecional. Okay? A outra abordagem já é uma abordagem bidirecional, na qual a gente já trabalha, já seja de forma completa ou parcial. A gente vai falar da forma completa, que é o que normalmente os materiais reproduzem. E o que quer dizer? De que aqui vamos a utilizar um único software que tenha na sua formulação as equações de fluxo e as equações mecânicas e as variáveis de fluxo e mecânica sejam resolvidas numa única formulação. Então, fluxo e mecânica vai depender uma de outra. E vai ser uma solução muito mais robusta, mais potente. Mas vai exigir também de um software computacional mais avançado. Bom, quando a gente fala de adensamento, como eu falei, o adensamento é uma solução hidromecânica, uma abordagem hidromecânica, porque tem a ver bastante os fatores de fluxo e os fatores mecânicos, porque você precisa conhecer quanto de água vai ser expelida, quanto as pressões vão variar ao longo do tempo, precisa conhecer quanto se vai assentar o material e tudo mais, tá? Então, se a gente começa a falar de adensamento, o primeiro que a gente tem que falar é da teoria de Terzaghi, que é a teoria mais abordada nas aulas de mecânica de solos e é a mais discutida lá.
Esta teoria, ela tem limitações, claro. Uma delas, por exemplo, de que é uma teoria aplicada apenas para uma avaliação unidimensional, ou seja, que você vai a ignorar aqueles efeitos laterais, tanto mecânicos quanto de fluxo, porque da mesma forma também se trabalha com a lei de Darcy numa única direção. Outra limitação que podemos ver é de que essa teoria é aplicada apenas para materiais homogêneos e saturados. Também, essa daqui é uma descrição mesmo da teoria, as premissas, né? Que a compressibilidade da água e os sólidos são insignificantes. O que quer dizer isto, né? De que toda variação de volume que experimente o rejeito, ela será devido a que se está diminuindo o volume de vazios, ou seja, expulsando água. Não está acontecendo o que se chama de compressibilidade da água ou compressibilidade dos sólidos, não. Não está ocorrendo uma expulsão para a superfície da água. Outra coisa também, que já seria limitação, é de que na teoria de Terzaghi, a gente considera as propriedades do solo como constantes, o qual não acontece na realidade. Por exemplo, a condutividade hidráulica, ela não é um parâmetro constante durante o fenômeno de densamento. Não. Ela vai ir mudando ao longo do tempo e em profundidade. Segundo, que temos também uma relação linear entre a variação do índice de vazios e a tensão efetiva. Limitação, porque isso não é observado nos ensaios de laboratório, não existe essa linearidade. E aqui outra descrição é de que essa teoria segue o princípio das tensões efetivas. Então vamos lá. Essa daqui é a teoria mais conhecida de Terzaghi. A partir dessa teoria começaram a surgir novas propostas, novas investigações, novas publicações, artigos e tudo mais, para superar as limitações e começar a trabalhar de uma forma mais otimizada. E dentro delas temos a teoria de Biot, que já supera alguma das limitações da teoria de Terzaghi. Esta teoria de Biot trabalha já para modelos 3D, já faz uma abordagem tridimensional, e ela faz uma abordagem acoplada, como vocês podem ver aqui na formulação. A gente vai encontrar numa única formulação que será resolta variáveis mecânicas, como por exemplo a deformação volumétrica, e parâmetros de fluxo, como por exemplo a condutividade hidráulica. Okay? Então, todo ela é de forma acoplada e sua solução garante uma melhor reprodução do comportamento do material. Estas teorias de Terzaghi e de Biot, elas trabalham para um material que experimenta pequenas deformações. Então, da mesma forma, saiu esta teoria e começaram a sair novas pesquisas, novas investigações para tentar superar as limitações destas teorias. Saíram, por exemplo, também teorias para trabalhar já em fluxo não saturado e tudo mais para complementar, mas que não tinham uma aplicação mesma, que era mais investigação que não chegou a ser implementada dentro de um programa computacional. Depois, devido à limitação de que estas duas teorias anteriores trabalhavam para o conceito de pequenas deformações, saiu o que seria a teoria de Gibson, que é uma teoria unidimensional, mas que é uma teoria que já trabalha com grandes deformações e consegue superar certas limitações observadas na teoria de Terzaghi, como por exemplo, a condutividade hidráulica, ela já não era uma variável constante, ela já não era um parâmetro constante, agora ela era uma variável dependente do índice de vazios, e da mesma forma o índice de vazios também tinha uma ligação com as tensões efetivas, ok? Além disso, esta teoria inicialmente foi unidimensional, mas depois chegou a Soy Vision e implementou sua formulação de forma extendida na solução do Plaxis LE, que se conhece hoje em dia. Então, no Plaxis LE, a gente encontra a teoria de Gibson expandida para uma formulação 3D, ok? Por lo tanto, dentro do Plaxis 3D LE, a gente consegue realizar simulações de densamento unidimensional, bidimensional e tridimensional. E como mencionei, aqui a condutividade hidráulica já era um parâmetro dependente do índice de vazios e, por lo tanto, se precisavam de relações constitutivas que consigam descrever essa variação desses parâmetros. Aqui apresentamos os que estão implementados dentro do Plaxis LE, sendo o mais utilizado o Extended Power Function Model para reproduzir
o índice de vacíos em função da tensão efetiva, reproduzir com o single power function fit a condutividade hidráulica em função do índice de vacío. Como vocês podem observar, aqui temos parâmetros adimensionais, que são o A, o B, o C e o D, e esses parâmetros são calibrados nos ensaios de laboratório. ¿Okay? Dentro desses ensaios de laboratório que consigam reproduzir ou capturar o comportamento desse tipo de materiais com grandes deformações, que agora estamos falando de lamas, ¿okay? Temos o Hydraulic Consolidation Test, que também se conhece como HCT. ¿Okay? Então, este ensaio consta de várias etapas, as quais vão nos permitir inicialmente, ou na verdade na parte final, calibrar esses parâmetros dessas funções, dessas relações constitutivas, e também ter um conhecimento das condições iniciais nas quais são dispostas esse material, como o índice de vazios inicial, por exemplo. A gente, dentro deste workshop, vai falar o mais referente ao que experimenta rejeitos como lama, que tende a reproduzir o comportamento de grandes deformações. Y por lo tanto que precisa de un control con ensayos de laboratorio como Hydraulic Consolidation Test. ¿Y qué vamos a precisar dentro de esos análisis? Primero, tener esos parámetros calibrados y segundo, conocer a área donde será simulado ese material. Podemos hacer esa simulación de dos formas, ¿ok? Do enchimento de rejeito. Podemos hacer una simulación geométrica que no va a experimentar algún comportamiento o algún fenómeno hidromecánico, o podemos hacer ya una disposición considerando densamento. Entonces, tenemos esas dos opciones para trabajar aquí. Si a gente fizer uma disposição geométrica, podemos trabalhar com o Plaxi Designer. Não precisamos de um software que incorpore modelos constitutivos nessa formulação. É mais geométrico. E se a gente faz essa disposição geométrica dentro do Plaxi Designer, a gente pode fazer essa disposição de duas formas. Podemos fazer a disposição considerando superfícies planas, horizontais, ou podemos fazer essa disposição considerando estágios de enchimento, ponto de enchimento, inclinação das superfícies batimétricas, taxa, não sei se mencionar, taxa de enchimento, né? E trabalhar com vários estágios e gerar diferentes superfícies batimétricas. Mas todas elas serão geradas geometricamente. Não vamos a ter uma resposta ou um resultado após o fenômeno de densamento, não. Todo geométrico. E tudo isso pode ser abordado dentro do Plaxi Design. Mas se a gente já quiser fazer uma questão mais gerenciada, um comportamento mais realístico do material, pois temos o Plaxi CLE. No Plaxi CLE, a gente consegue já fazer ou simular esse enchimento do material com pontos de disposição, taxas de enchimento e tudo mais, e reproduzir o fenômeno de adensamento ao mesmo tempo, criando essas coisas também, superfícies de enchimento a partir de pontos de lançamento do material. Essas simulações dentro do Plaxi CLE podem ser feitas unidimensionalmente, que basicamente é a abordagem que é a mais utilizada, vamos a dizer, essa abordagem é a mais utilizada unidimensionalmente, que consiste numa coluna unidimensional numérica, que se vai a localizar, por exemplo, na parte mais profunda do reservatório, e onde serão aplicadas todas as condições de contorno e iniciais que experimenta esse material. E reproduzir quanto que se desloca essa coluna, quanto que de água está expelindo esse material, essa coluna de metro quadrado na superfície do rejeito. E normalmente o que fazem a indústria é basicamente extrapolar essa informação, que é unidimensional. No entanto, essa extrapolação não é uma coisa adequada, porque se a gente sabe, essa disposição é inclinada, e se a gente pega apenas uma coluna de referência, não vai pegar o que seria o comportamento ou as condições realísticas de outra zona da cava. Okay? Não vai ser uma coisa realística e esse resultado extrapolado vai ser um pouco raro. Mas não necessariamente muito afastado do que estaria acontecendo. Temos uma abordagem bidimensional, também temos uma abordagem tridimensional, como vocês podem ver aqui na figura, e uma abordagem que já é um conjunto, vamos dizer, uma superação do que seria a abordagem 1D, que seria a abordagem pseudo 3D, que, por um lado, vai ser uma abordagem que vai trabalhar com vários modelos numéricos unidimensionais,
e vai conseguir reproduzir resultados tridimensionais, como superfície deposicional final, volume expelido pelo rejeito final, tudo isso que se precisa nesse tipo de avaliação. E que você não vai ter que se preocupar na questão da modelagem ou da criação da malha tridimensional, porque já é uma análise pseudo 3D. Lembrando que os modelos 3D já são modelos desafiadores, que exigem maior capricho dos mesmos usuários para poder reproduzir uma malha numérica de boa qualidade. Então, os modelos pseudo 3D já facilitam isso, ok? Podem trabalhar com colunas 1D, mas tentam reproduzir de alguma forma o que seria mais adequado com a realidade. E o que estou falando são das superfícies batimétricas inclinadas. A gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Beleza. Então, a gente vai trabalhar dentro deste workshop com um modelo pseudo 3D. E por trabalhar aqui no Plaxis LE, a gente vai a descrever algumas das características deste software, começando de que é um software bem simples de usar, por isso falo que é intuitivo. Além disso, a estruturação da interface te permite visualizar de forma detalhada todas as componentes do modelo. Você não vai ter problema de visualização de algum tipo de componente, não. E da mesma forma, você vai poder manipular de forma rápida todos os elementos que compõem o modelo, como, por exemplo, alterar o ponto de enchimento, alterar a taxa, a taxa de enchimento e tudo isso. E este tipo de modelagem permite-te otimizar o tempo de trabalho, ok? Sua interface e seu fluxo de trabalho está feito para que o tempo de trabalho da simulagem seja muito razoável para esse tipo de simulação. E também em termos de custos computacionais. Não é uma simulação que vai demorar muito, a diferença de modelos 3D. Outra coisa importante desse software é que ele está integrado com o Plaxis Designer. O Plaxis Designer, para as pessoas que não conhecem, é uma solução que consegue te ajudar a criar modelos conceituais 3D e trabalhar na manipulação, administração de todas aquelas informações geométricas que você possa ter no seu projeto, já seja superfícies, linhas de contours, instrumentação, como piezômetros, furos de sondagem e tudo isso. Okay? É um software que consegue compilar todas as informações. E justamente o Plaxis LE tem uma integração com este software. E o mais importante aqui é de que o Plaxis LE vai conseguir simular o que seriam os estágios de enchimento realísticos. Podem ser anuais, podem ser cada 5 anos, já vai depender de como está dando os enchimentos, se tem variação, tudo isso. Aqui algumas imagens que vocês podem observar de perfis de enchimento. Aqui outro modelo 3D, pseudo 3D, desculpem. Okay? Como falei, os modelos pseudo 3D se podem definir como aqueles modelos que trabalham com vários modelos unidimensionais. Neste caso, os modelos unidimensionais seriam essas colunas pretas que vocês estão vendo, com esses cruzes azuis. E a gente pode gerenciar quantas colunas vou reproduzir ao longo de todo o meu reservatório, como, por exemplo, aqui essa quantidade. Maior quantidade de colunas, maior precisão dos resultados. E aqui, aqui, o fato de a gente poder trazer e manipular e organizar essas informações dentro do Plaxis Designer, como superfícies, criação de malhas, verdade? Criação de malhas, para reparar também, consertar malhas que tenham problemas de triangulação e tudo isso feito no Plaxis Designer. E aqui uma figura de como é feito essa inserção dos estágios de enchimento, né? Você precisa de definir um reconhecimento, um label para essa etapa de enchimento, uma duração, uma taxa de enchimento para essa duração de tempo, um ponto de lançamento desse material e uma inclinação dessa superfície, ok? Bom, eu acho que seria isso aqui, né? Aqui outra visualização do que seriam os modelos pseudo 3D, com uma configuração de 5 colunas, aqui de muitas mais. Aqui já um resultado, já, o que já são obtidos nas simulações. Como vocês podem ver aqui, no input desse modelo, você trabalha com colunas, as análises são feitas unidimensionalmente, mas os resultados são resultados interpolados entre cada coluna para fornecer um resultado tridimensional. E aqui já o que seria um resultado, por exemplo, da variação do deslocamento, por exemplo, okay? Que se reproduz nesta zona do reservatório. E aqui algumas das ferramentas ou dos inputs que você precisa trazer para seu modelo. E aqui outro tipo de modelo, pseudo 3D,
precisa da informação dos pontos de enchimento, que pode ser diferente para cada estágio. Outra visualização e outro resultado. Então, sem mais que falar, já uma bem rápida introdução, gente, sobre isto, eu acho que já podemos começar aqui parar aqui com o modelo. Então, nós fornecemos para vocês licenças para o Plaxis LE e o Plaxis Designer. Vou abrir aqui, melhor vou fechar e vou abrir de novo, tá? O que vocês precisam fazer inicialmente é abrir o Plaxis LE. Plaxis LE. Então, abrimos o Plaxis LE, o aplicativo do Plaxis LE, e automaticamente vai aparecer uma janela que abriu na minha outra tela, desculpem. Tá? Vai abrir essa janela, que se chama do Quick Start. Eu vou começar a fazer os passos a passos, eu vou dar um pequeno prazo de tempo para que vocês também reproduzam o mesmo. Automaticamente, quando vocês abrem o aplicativo do Plaxis LE, ele vai abrir uma janela do Quick Start, ok? Nós aqui do Quick Start podemos ver várias sessões. Temos uma sessão inicial, que seria os comandos básicos de criar um novo modelo, abrir um modelo existente, importar um modelo, básicas. Aqui na direita, desculpe, na esquerda, embaixo, vocês vão ver uma lista de arquivos. Eu imagino que vocês devem ter essa zona em branco, e isso é porque ele administra os últimos modelos recentes. Como é a primeira vez de vocês utilizando, pode ser que não tenham alguma lista aqui nessa zona, tá bom? Já na direita, vamos a ter um anúncio dos eventos da Bentley, os que estarão prontos a acontecer com datas, podem ver, ok? E vocês clicando podem acessar a inscrição desses eventos. E aqui na direita acima, vamos observar as licenças que estão habilitadas para vocês. No caso que vocês não tenham ativadas dessa forma as licenças, é porque está faltando configurá-las. Então, vamos lá, só para rever que vocês estejam com todas as licenças. Para ativar as licenças, em caso vocês não tenham, aqui na direita embaixo vão ter um botão que diz Configure Licenses. E vocês precisam ficar selecionados na segunda opção, terceira e quarta. Tem que ficar dessa forma, essas três caixinhas selecionadas. A gente forneceu licenças para o Plaxis 3D LE, para o Plaxis Designer, e essa licença do Geotechnical Select Entertainments é uma licença que ativa certas funcionalidades avançadas do Plaxis LE e o Plaxis Designer. Então, vamos a criar um novo arquivo, um arquivo em branco, para poder começar o nosso modelo. Vamos lá. Selecionamos no botão que fica abaixo de Start Options, e irá aparecer essa janela aqui, de Create New Model. A gente vai abrir essa janela aqui. A gente, por default, quando instala o Plaxis LE, irá criar uma pasta, vou abrir para vocês, uma pasta em documentos. Cadê documentos? Aqui. Em documentos, que se chama Plaxis LE. Por default, se vocês já instalaram o software, vocês também devem ter essa pasta. E dentro dessa pasta vão ter uma subpasta de All Projects. Quando vocês criem um novo modelo, por default, o software vai querer salvar esse projeto ou esse modelo nessa pasta. Então, por default, vai ficar armazenado nessa pasta que mostrei agora para vocês. Se vocês quiserem armazenar seus arquivos em outra pasta, podem fazê-lo, podem redirecionar o seu arquivo, mas eu recomendo, sinceramente, que vocês armazenem seus projetos aqui, porque sempre essa opção vai estar por default. E no caso de que vocês queiram salvar uma nova versão de seus arquivos, sempre te vai a direcionar nesta pasta. E se você esqueceu de redireccionar para sua pasta nova, pues vai estar salvando arquivos em múltiples pastas, tá bom? Só por uma questão de organização, tá? Ok. A gente tem aqui o Plaxis LE, e este aplicativo tem vários módulos. Um desses módulos é o Plaxis Designer, outro é o de estabilidade de taludes com o método de equilíbrio limite, outro é de análise de percolação, e o que a gente vai trabalhar hoje é o módulo de adensamento. Então, peço para todos vocês escolher em módulo adensamento, consolidation. A gente vai deixar por default essas configurações, porque vamos a trabalhar no modelo pseudo 3D, vamos a trabalhar com unidades métricas, vamos a trabalhar com unidades de tempo de dia, e aqui, essa parte é importante, Large Strain Analysis.
a gente vai poder habilitar ou desabilitar essa opção. Essa opção estando habilitada, quer dizer que a gente vai trabalhar com a formulação de Gibson estendida, ou seja, para uma análise de grandes deformações. Se a gente desabilita essa opção, pois vai trabalhar com a formulação de Biot para pequenas deformações. Então, fiquem atentos nesta parte, ok? Que tem que ficar habilitado. No caso que por erro vocês esqueceram de mudar esta configuração, tudo bem, vocês podem fazê-lo uma vez abrindo o modelo, tá bom? É uma configuração que pode ser feita depois mudando lá dentro já da interface. E aqui vamos colocar um nome para salvar nosso arquivo, tá? Eu vou colocar aqui workshop. Vocês podem salvar com o nome que vocês quiserem. Workshop. E vou colocar S01, tá bom? Então, vamos a salvar o arquivo. Pronto. Vamos a clicar OK. Y vamos a guardar que abra a interfase do Plaxis LE con un módulo de adensamento. ¿Okay? Para mí está abriendo una otra janela, que así que eu vou trazer para aqui. ¿Okay? Y como vocês podem observar, já consigo manipular a interface, a área do CAGE, consigo manipular-la, mudar, movimentar na orientação que eu precise. Além disso, eu vou observar os eixos das coordenadas X, Y e Z. Eu vou ter aqui embaixo uma legenda para a elevação, que ainda está de 0 a 1, porque não temos nada implementado dentro da nossa interface. E vou observar também um menu principal, um menu secundário, que vai resumir alguns dos comandos que eu vou encontrar no menu principal. E já depois um menu já na linha terceira, que já é mais uma questão de agilizar algum tipo de modificação na visualização do modelo ou na seleção, tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é inserir uma geometria para começar a ter uma noção de que modelo de como vamos a trabalhar. Lembrando, a gente vai fazer um modelo pseudo 3D e para os modelos pseudo 3D que trabalham com modelos unidimensionais, apenas precisamos de duas informações geométricas. Precisamos de uma superfície que represente a base da cava, okay? Como é a forma em elevação da cava, e precisamos de um objeto chamado região, ok? O que faz este objeto chamado região é limitar lateralmente o enchimento do rejeito, ok? Até que ponto lateral eu vou encher esse material. Então, vamos a precisar dessas duas informações. Essas duas informações podem ser desenhadas, podem ser imputadas a partir de coordenadas, podem ser importadas já como objeto, já como superfície, já como região, ou podem ser trazidas diretamente do Plaxis Designer, ok? Para este caso, a gente vai a importar a superfície. Vamos a dizer que já foi uma informação processada, me encaminharam do Plaxis Designer, ou me encaminharam, sei não, ou me deram já essa informação. E vamos a começar. Primeiro vamos a definir lateralmente até onde se vai a estender a disposição do meu rejeito. Para isso, eu vou clicar aqui no menu principal Geometry e vou escolher a primeira opção que se chama Region. Nesta opção, eu vou observar uma lista. Neste caso temos apenas um elemento, ok? Porque por default essa informação. Ainda não importamos topografia, não. Essa daqui é uma informação que será feita, o que vai a limitar lateralmente. Posteriormente, vamos a precisar dessa superfície da cava, que pode ser em arquivo.dxf, pode ser em arquivo.obj, pode ser em CSV, pode ser triangulada, pode ser como grid, tá? Pode ser a superfície que vocês têm. Okay? Mas tem que ser um formato aceitado e reconhecido pelo software. Então, nesta lista das regiões, eu vou mudar o nome, simplesmente para que fique claro aqui. Eu vou clicar uma e duas vezes. E eu vou conseguir editar o nome. Eu vou colocar aqui limite de posicionamento, que é referente à expansão lateral do meu modelo. Após isso, eu preciso incorporar informações para esse elemento, para esse objeto, ok? Então, para incorporar informação, eu vou selecionar esse objeto e eu vou clicar Properties. Como vocês podem observar, quando eu clico em Properties, automaticamente se abre esta janela e vou observar uma zona em cinza.
né? Nessa zona em cinza, ficariam localizados as informações geométricas desse objeto que sou definido. Mas como ainda não importei nenhuma informação, é por isso que está aparecendo em cinza essa zona, ok? Como vou conseguir importar essa informação? Posso importar de um arquivo existente, posso trazer, copiar e colar do Platzi Designer, ou posso abrir ali uma definição de coordenadas que já me providenciaram em formato, em coordenadas X e Y e limitar lateralmente meu modelo. Neste caso, eu vou clicar New Polygon e se vai abrir uma nova janela. Essa nova janela vai ter duas colunas de X e Y. Como este objeto simplesmente define lateralmente a ocupação do meu rejeito, não preciso de uma informação em Z, só uma informação em X e Y, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir o arquivo que eu mandei para vocês, pessoal. Vou abrir o arquivo. Um momento. Aqui, shops, ok? Vou abrir o arquivo. 01 Input Workshop. Abriu na outra tela. Vou abrir e vou colar essa informação. Ctrl C e colar. E vou colar essa informação para vocês, tá bom? Uma vez que vocês colhem a informação, vocês precisam clicar em OK. Uma vez que vocês colhem essa informação, vale simplesmente clicar OK, e OK, e OK, de novo, ok? E aí a gente já vai ter a visualização do objeto região. Estão vendo como ele se vai expandir lateralmente. De novo, essa informação pode ser uma polilinha, um polígono, que vocês no Platzi Designer podem pegar suas informações de X e Y, por exemplo. A única coisa importante aqui é X e Y. Beleza. Ok, uma vez que a gente já definiu lateralmente a extensão do modelo, vamos a importar a base de posicional deste modelo. Para isso, vamos ao menu principal, Geometry e Surfaces. Aqui em Surfaces, de novo, vamos a ter já uma lista de alguns arquivos, objetos já existentes. Mas se a gente observar, ele não tem informação, assim que não se preocupem. Ele tem informação constante, mas tudo bem, não se preocupe, bom? O que vamos a fazer? Vamos a clicar em criar uma nova superfície. Vamos todos para New, ok? New. Nesta nova janela, a gente vai a escolher grid, porque vamos a importar uma superfície como grid. Vamos a renomear esse daqui para ser chamado base de posicional. E vamos a deixar todas as configurações já existentes. E vamos a clicar OK. De novo, se criou o objeto, mas ela não tem informação. Então, o que eu vou fazer é selecionar esse objeto e eu vou clicar em Properties. Já cliquei em Properties. Todos vocês também devem ter clicado em Properties aí. Aqui em Properties, a gente o que vai fazer é importar esse grid que eu já tenho em formato de CSV. Então, eu vou importar o grid, vou importar Data Grid, e eu vou selecionar esse arquivo. Seleciono o arquivo pseudo 3D Ground Surface Grid Data. Abrir. Imediatamente vai aparecer um aviso de que ele precisa substituir a informação existente do grid que se encontra aqui. Vamos a clicar que sim. Eu quero atualizar. Assim que eu clicar que sim, vai aparecer uma nova janela que simplesmente me vai a dizer para reconhecer qual coluna é cada variável. A primeira coluna é a variável do posicionamento X, a segunda o Y e a terceira o Z. Por default, ele já automaticamente reconheceu cada coluna, vocês não precisam mexer. E simplesmente vocês clicam OK. E já vocês vão ver aqui a zona da aba, desculpa, a zona da janela do grid já preenchida com as informações importadas. Como o grid é elaborado? O grid é elaborado a partir de uma interpolação, pode ser informação de contours, pode ser informação de pontos dispersos. Então, esse grid se cria com informação topográfica da cava. Por exemplo, se vocês tiveram um levantamento topográfico da cava e a informação chegou como linhas, como contours, né? como polilinhas, pois vocês no Platzi Designer podem converter essas polilinhas para grids. E basicamente, o formato que a gente precisa para importar esse grid aqui é CSV. Poderia trazer também uma superfície triangulada como TIM, ok? Em formato de XF, em formato OBJ. Tudo vai depender do tipo de arquivo que eu tenha para fornecer informação no Platzi Designer, ok?
diretamente eu não vou poder trazer o arquivo de XF aqui. Eu vou precisar abrir o Plaxis Designer, importar o arquivo do XF lá, copiar esse arquivo e colar aqui. Automaticamente eles vão reconhecer que você está copiando no Plaxis Designer e vai ativar aqui um botão de colar e ele já vai trazer a informação de forma rápida. Então, todos lá, vamos para OK. Aqui eu vou clicar OK de novo e eu vou observar já que se formou a superfície base da deposição do rejeito. É uma superfície bem simplificada, como eu falei, é um grid, né? A resolução que possa fornecer este tipo de arquivo a que vocês estão observando. É claro que já for triangulada e como uma superfície, um mesh triangulada, a informação seria muito mais detalhada, né? Inclusive poderia ser dar mais detalhes, dependendo também de como você está criando essa superfície. Mas o que a gente tem agora é essa superfície, que são os dois elementos geométricos básicos para já a começar a nossa simulação. Então, uma vez que eu já importei esses dois elementos, vou começar a configurar questões da simulação. Ok? Já vamos a configurar quanto tempo vamos a simular, quantos modelos unidimensionais vamos a utilizar, quanto preciso vai ser o enchimento que vou fazer em termos de volume e tudo isso. Então, para fazer isso, eu preciso mudar de módulo. Vocês vão ver aqui na terceira aba do menu principal, a opção de model. E embaixo vocês vão observar Groundwater e Stress. Agora está ativado para o módulo Groundwater. O que quer dizer? Que neste módulo eu vou conseguir trazer todas as informações para o comportamento do fluxo, já seja condutividade hidráulica, por exemplo, né? Para descrever esse comportamento por parte do fluxo. E em estresse, eu vou, se eu preciso inserir, por exemplo, a rigidez do material, né? Eu vou precisar mudar de módulo para o estresse, porque só nesta parte que eu consigo inserir parâmetros mecânicos. Por exemplo, inclusive, a condição inicial, o índice de vazio, só neste módulo que eu vou fazer. Então, vamos a mudar de módulo para o estresse. Podemos fazê-lo diretamente aqui desde a terceira aba do menu principal, ou também aqui no menu secundário aqui, vocês têm essa opção aqui na parte central para ir mudando de um módulo para outro. Então, fiquem aí observando que fique agora no estresse. Uma vez que já escolhi o módulo do estresse, eu vou a fazer as configurações a partir de Model, Settings, ok? Vamos a clicar em Model e Settings, ok? Então, vai aparecer essa janela e o primeiro que vamos a modificar será a configuração pseudo 3D. Nesta configuração, eu vou definir quantas colunas unidimensionais eu vou, pelo menos, considerar para meu modelo na direção X e a direção Y. Vamos a dizer que na direção X vamos a utilizar umas 80 colunas e na direção Y umas 80 também, ok? Que vão ser modelos unidimensionais que serão criados, ok? E depois já podemos indicar aqui o que queremos plotar ao final nos resultados. Eu vou colocar aqui que eu vou querer resultados cada 3.650 dias, pelo menos, fora os time steps que eles têm que seguir, né? Pelo menos cada 3.650 dias, ele me tem que plotar um resultado de cada variável que eu vou precisar. Uma vez que eu faço isso, clico OK. Já. Pronto. Agora, aqui não dá para observar, vou voltar de novo só para que vocês vejam, tá? Ainda não dá para observar. Tudo bem, tá. De novo, vocês têm que assegurar de que estejam vocês no módulo estresse. Precisam estar nesse módulo para fazer essa configuração. Vocês podem mudar de módulo estando na segunda linha do menu principal, estresse, que fique check aí, ou podem fazê-lo aqui também, a partir da terceira aba do menu principal. E depois disso, é simplesmente ir para Settings e selecionar a aba de pseudo 3D. E ir inserindo as informações que a gente falou agora, ok? Então, vocês vão observar que eu vou uma tinta diferente. Você tem que ativar o pseudo 3D. Para aquelas pessoas que não está aparecendo a mesma configuração, precisam clicar ativar o pseudo 3D, porque a gente está trabalhando com um modelo pseudo 3D. Ativem essa caixinha do pseudo 3D, ok? E cliquem em OK. Beleza. A gente definiu as colunas, né? Aqui em Settings.
E vocês vão observar. Esta informação é a manipulação do usuário. Eu posso inserir 40 colunas. Como falei, maior quantidade de colunas, precisão. Mas não quer dizer também que essa diferença vai ser muito grande. Pode ser que você atinja um valor razoável, né, de quantidade de colunas, depois quer incrementar essa quantidade, mas já a diferencial vai ser muito pouco, e o único que vai estar você exigindo para o software é um maior custo computacional, ok? Por exemplo, posso colocar 40, beleza. Posso colocar 100, 150, mas o software te irá avisar quando você estabelece uma quantidade razoável de quantidade de colunas. Por exemplo, aqui eu inseri 20. Vocês observaram, apareceu um aviso, okay? De que no mínimo são 30 e no máximo 150. Por quê? Porque essa quantidade que eu estou inserindo, que será a quantidade de modelos numéricos unidimensionais, me va a gerar, no, desculpe, no me gerará a precisão volumétrica que eu preciso. Eu poderia mudar aqui também, mas tento não mudar esses valores já definidos por default. Então, vamos a ficar no final, vamos colocar 60, tá bom? Nem muito, nem mais. Pronto. Vocês querem que sumiu o aviso. 60 em X, 60 em Y e 3.150 gigas. Vamos lá. Pronto. Agora, uma vez que eu já defini essa configuração, já vou começar a mexer nas propriedades ou nos parâmetros para representar o comportamento do material. Vamos a começar inserindo os parâmetros para a parte mecânica, tá bom? Então, para isso, vamos a clicar em Materials e vamos a acessar a opção de Manager. Aqui em Materials, a gente vai precisar criar um novo material que vai representar e depois será atribuído ao meu rejeito. Vamos a clicar em New e vamos a escolher aí o nome de rejeito. Pronto. Aqui embaixo vamos a selecionar com que tipo de modelo constitutivo quero reproduzir seu comportamento. Pode ser um modelo elástico linear, pode ser também um modelo não linear. Dentro dessas opções, eu tenho o Standard Power Function, o Power Function Fit, Logarithmic Function Fit, e cada uma delas é recomendada para certo tipo de materiais. Para este caso, vamos a utilizar o Power Function Fit. Então, todos vamos a clicar no Power Function Fit. E vamos a clicar em OK. Automaticamente, por trás, vocês vão poder observar que se criou na lista aí meu material e abriu automaticamente uma janela. Nessa janela, eu vou precisar incorporar os parâmetros para descrever ou para esse modelo que estou utilizando, ok? Dentro dos parâmetros elásticos, eu vou incorporar o coeficiente de Poisson com 0,3, que já está. Uma tensão limite mínima, que vai ser 0,1. Parâmetros de ajuste para a curva que se obtém nos ensaios de laboratório, que são o parâmetro A e o parâmetro B. Okay? Neste caso, vamos a dizer que já essa curva foi ajustada, okay, nossos ensaios, e se obteve um coeficiente de 5,04 para o parâmetro A e para o parâmetro B de menos 0,27. Finalmente, a gravidade específica, que vamos a torná-la 2,28. Ok? Uma vez que a gente já definiu essas informações, a gente também poderia ter trazido a curva de relação tensão e índice vazios e calcular esses parâmetros. Okay? Vamos a dizer que já foram estimados esses parâmetros em laboratório, com os ensaios. Uma vez que a gente insere essas informações, vai a ir para a segunda aba do loading. E vamos a inserir o coeficiente lateral de repouso de 0,6. Ok? Informações necessárias para já poder que o software faça ou reproduza comportamento unidimensional e também forneça resultados tridimensionais. Então, uma vez que está feito isso, a gente já pode clicar em OK. Então, peço para todos vocês clicarem em OK. Se algum de vocês não chegou até essa parte, pode escrever aí no chat. Tenho feito 3 passos até esta parte. Importado a superfície, definido a extensão do enchimento, é definido o material em termos mecânicos, ok? Agora, vamos a definir as etapas de enchimento. E vamos a começar com essa simulação. Como ele vai criar a superfície de enchimento? Para isto, preciso, primeiro, definir os pontos de localização de lançamento do meu material, ok? Desde que ponto vou começar a lançar esse material? Então, vamos a ir para a Geometry e para Deposition Points.
ok? Todos vão para essa parte. Aqui, eu posso criar vários grupos de pontos de lançamento que podem mudar ao longo de cada estágio. Neste caso, vamos a criar apenas um e vamos a chamar ele de ponto de enchimento. Para ser mais rápido, DP1, porque senão depois fica difícil achar esse nome, ok? DP1. Uma vez que já eu defini o nome, primeiro criei, claro, o meu objeto, defini o nome, eu vou definir para que expansão lateral, objeto lateral, vai a obedecer esse ponto de disposição. O que quer dizer é que esse ponto geometricamente teria que ficar adentro desse limite de posicional que já foi inserido. Para isso, estamos definindo uma expansão lateral. E temos que respeitar isso. Uma vez que a gente faça isso, vamos a inserir as coordenadas. Vamos a dizer que seria 575 em X, 395 em Y e 52 em Z. Okay? Vamos a trabalhar com essas coordenadas. E para poder visualizar o nosso ponto de enchimento, vamos a clicar aqui em Point Scale e vamos a incrementar este valor para 20 e vamos a mudar aqui para uma cor vermelha. E vamos a clicar OK. E de novo, OK. Aqui, criamos o ponto de enchimento, vocês estão vendo, né? A gente precisa criar esse ponto por dentro do meu limite lateral. E no caso de que, por erro, eu tenha inserido uma coordenada que ficasse por fora, pois automaticamente o software vai a trasladar esse ponto à zona mais cercana da borda lateral. Beleza. Tá bom, já temos o ponto de enchimento, já temos a superfície onde vamos a dispor o rejeito, então agora só fica pendente que a gente faça esse enchimento do material com estágios. Para isto, vamos a clicar de novo em Geometry e agora vamos a ir para Stage Settings. Aqui em Stage Settings vamos a ter essa tabela em cinza, sem informação, e vamos a começar a incorporar nova informação. Vamos a clicar Insert para adicionar um primeiro estágio e vamos a renomear esse estágio para dizer que neste primeiro estágio eu vou fazer uma etapa de enchimento. E essa etapa de enchimento vai consistir ou vai ter um período de duração de 365 dias, ok? Vai ser um enchimento por um ano. O que vamos a fazer é encher o material, por isso selecionamos Filling. E eu vou explicar o que significa esse equation embaixo, tá? Vamos a Filling. E vamos a aplicar uma vazão de enchimento, uma taxa de enchimento, ok? Vamos a dizer de que para esse primeiro ano vamos encher com uma vazão de 2.000 metros cúbicos por dia, ok? E essa vazão, esse enchimento será feito a partir do ponto de disposição que eu criei, que foi o DP1, ok? Se eu tiver criado mais pontos, teria mais opções para escolher, ok? E vamos a dizer também que as superfícies que se estão criando de disposição têm um grau de inclinação, ok? E depois vamos a selecionar o material que estamos enchendo. Durante a simulação, a gente pode definir vários materiais. Vamos dizer que para o primeiro ano se fez ensaio nesse rejeito, nesse material da lama, e apresentou certo comportamento, certos parâmetros. Depois, vamos dizer que para o terceiro ano, já o material aparentemente apresenta outras características. Então, criamos mais um material, ok? Então, aqui nesta aba vamos a escolher o que material está sendo enchido, com que propriedades, ok? Beleza. Vou colocar enchimento 1. Pronto. Agora, uma vez que a gente definiu o primeiro estágio, vamos a adicionar mais um estágio. E vamos a definir este segundo estágio como repouso. Aqui é um modelo, uma simulação irreal, ok? Tá. Posso repetir os valores dos pontos de disposição? Posso, claro, Victor, tá? Então, eu vou colocar melhor aqui no chat, tá? Para X foi 575, para Y foi 395 e para Z foi 52. Foi, ok? Defina esse ponto e depois se junte com nós para esta parte do Stage Set. Então, criamos um novo estágio e vamos a chamar a este estágio de repouso 1. Como falei, este caso é irreal. É um caso, uma aplicação acadêmica, ok? Porque normalmente o enchimento é contínuo, ele não tem uma pausa de repouso. Se tiver, já vocês sabem como é feito essa definição das pausas, né?
Então, vamos a dizer que a simulação começou enchendo o material por 365 dias e imediatamente após o sentimento, aconteceu uma etapa na qual não se estava dando nenhuma contribuição de rejeito para a cava. Então, estamos chamando essa etapa de repouso, ok? E estamos considerando que durou aproximadamente um ano. Agora, a gente já mencionou, durante esta etapa não vamos fazer enchimento e vamos a seleccionar o quiz, que basicamente significa que é uma etapa de repouso, na qual não se faz nada. Simplesmente é uma etapa que vai a ocorrer o adensamento com o material existente. Okay? Na primeira etapa também já está acontecendo, à medida que está sendo o enchimento, já está acontecendo o adensamento. Só que na segunda etapa só irá acontecer adensamento. E como vocês visualizaram, já que definimos este estágio como quizzing, foram desativadas as opções de taxa de enchimento, ponto de exposição, inclinação e material. Ok? Se desabilita, porque é uma etapa que já se entende que não será feito nada. Vamos adicionar um terceiro estágio e vamos a chamar a ele de enchimento 2. Vamos a dizer de que esta etapa também teve uma duração de 365 dias, ou seja, sim. E agora sim é uma etapa de enchimento. Taxa de enchimento aqui, vamos a colocar, vamos a dizer que mudou, agora é 1900, já não é 2000, 1900. Okay? Vamos a dizer que seja o mesmo ponto de enchimento, poderia ter mudado, poderia. Vamos a dizer que a inclinação continua sendo 1 e que o rejeito é um material que está sendo disposto. E assim vamos a repetir o procedimento, ok? Umas 4 vezes aqui, ok? Vamos a trabalhar agora. Repouso 2, também, e vamos a dizer que também teve uma duração de 365 dias, com quizzing, porque é repouso. Depois tivemos um estágio de enchimento 3, duração 365 dias. Enchimento, vamos a dizer agora que o enchimento acontece com uma taxa de 1800. O ponto de disposição é o único escolhido, ok? Podemos escolher outro também. E a inclinação é 1 e o material continua sendo o mesmo. Ao finalizar o terceiro enchimento, vamos a dizer de que já não temos mais material, já não temos já rejeito que dispor nessa cava, por lo tanto, o único que vai a faltar vai ser um repouso, entre aspas, infinito. Mas vamos a dizer que esse repouso vai durar 100 anos, okay? 100 anos, okay? 100 anos, ok? E eu vou avaliar o que aconteceu durante esses 100 anos, né? Como foi variando volumetricamente esse rejeito, ok? Então, basicamente, essa seria a nossa configuração. Tempo total simulado, 38.325 dias. Total de volume disposto, 2.080.500 metros cúbicos. Essa tem que ser sua configuração. Então, por favor, peço para todos vocês inserirem as mesmas informações de estágio na sua janela de Stage Settings. Okay? Uma vez que já definimos os estágios de enchimento, vamos a clicar OK. Só vamos a lembrar, de todos esses estágios, quantos foram de enchimento? 1, 2 e 3. Só tivemos 3 estágios de enchimento. Beleza. Vamos a clicar OK. Pronto. Agora sim. Já definimos as configurações de enchimento e agora vamos a definir as condições iniciais e as condições de contorno do nosso modelo. As condições iniciais são localizadas no menu principal, na sexta aba, ao clicar Initial Condition, Initial Void Rate. Aqui, como condição inicial, a gente insere o que seria o índice de vazios. Vamos a considerar um índice de vazios constante para todas as camadas do material. E isso é uma informação que também é obtida nos ensaios de laboratório, né? Nos ensaios de HCT. No ensaio de HCT se obtém quanto que é o índice de vazios do rejeito ao ser disposto e sedimentado. Então, vamos a imputar aqui o valor de 3,29. Como falamos, estes materiais tendem a experimentar ou a ser enchidos ou depositados com grandes ou altos valores de índice de vazio, ou indica que vai reproduzir grandes deformações. E a esta etapa se chega uma vez que a gente aceita e clica OK, OK no Stage Set, tá bom? Clica OK, OK e vai e continua aqui, tá bom? Ok, galera? Condição inicial 329, isso. Vai depender aqui. Uma coisa que vocês deveriam ter muito cuidado
de que em que sistema decimal vocês estão trabalhando. Por exemplo, aqui meu decimal está sendo representada por um ponto. Se no seu computador, seu sistema decimal está representado por coma, então vocês também vão visualizar aí, ou vão precisar inserir 3,29. É por isso que no processo de instalação do software, aí na última parte, a gente encaminhou o passo a passo de como mudar o sistema decimal. Como mudar o decimal de vírgula para ponto. Então, para todos seguir aí o mesmo passo, inclusive porque às vezes, se o seu software está com vírgula e você está importando um arquivo CSV com decimais representados por pontos, você vai experimentar problemas. Não se vai reconhecer esse arquivo. Beleza, vamos a clicar OK. Já está pronto. E agora vamos a definir as condições de contorno. Vamos em Boundaries e Displays. Condições de contorno em termos de deslocamento. Pelo fato de ser este un modelo pseudo tridimensional y está siendo representada por columnas unidimensionais, as condições de contorno são aplicadas na base e no topo dessa coluna unidimensional. Por default, se entende que a base dessa coluna não experimenta deslocamentos, não experimenta deformações e, portanto, o software já o configura como uma condição de contorno fixa, sem deslocamentos. E no caso do topo, o software mesmo já te considera como uma superfície livre que vai experimentar que se vai deslocar. Então, fica como free. Então, não é uma opção ou uma área na qual você vai configurar as condições de contorno, porque já é uma etapa que o software mesmo já reconhece como fazer essa configuração. Então, clicamos OK. Agora, a gente já trabalhou todas as configurações necessárias no módulo do estresse, e agora precisamos incorporar o que é necessário no módulo de fluxo, como os parâmetros também de fluxo. Para isto, vamos a mudar de módulo de novo, mas antes eu peço para vocês salvarem seu arquivo, ok? Aqui no menu principal, na segunda linha, aí tem um sketch, vamos clicar save, ok? Salvem seu arquivo. Beleza. Então, vamos todos a mudar de módulo. Vamos para o módulo Groundwater, ok? Ali no módulo Groundwater, vocês vão reparar que de um módulo para outro não estão mudando a interface. Ela é a mesma interface, as mesmas opções. Só vai mudar, por exemplo, em Materials. Vamos a clicar em Materials, Manager, ok? Vai mudar o tipo de input que você vai fazer, porque já vão ser inputs relacionados ao fluxo. Então, vamos lá. Todos nós já temos o material criado do rejeito, okay? Que já tem seus parâmetros mecânicos, e está faltando editar os parâmetros de fluxo. Para isto, a gente vai a selecionar o material existente. Você vai observar que na coluna da condutividade está vazio, okay? Porque está faltando preencher informação. Então, uma vez selecionando esse elemento, vamos a clicar em HC Properties. Okay? Todos en HC Properties. Aquí nós poderíamos definir que a conductividade hidráulica desse material é constante, mas não sabemos que na realidade não é constante. Por isso, vamos a mudar essa opção e vamos a trabalhar com a função do Single Power Function, FIT, okay? Que vai relacionar a variação da condutividade hidráulica com a variação do índice de vazios. Okay? De novo, para poder reproduzir ou utilizar esta função, esta relação, precisamos de parâmetros que são calibrados em laboratório, os quais são C e D. Okay? Podemos inserir a curva de condutividade hidráulica com índice de vazios e automaticamente o software vai estimar os valores de C e D. Okay? Mas o que vamos a fazer, o que vamos a asumir é de que já em laboratório me fornecieran essa informação. Sí, sí, ok. Vamos a dizer de que en laboratório me fornecieran essa informação. Okay? Então, para C, em unidades de metro por dia, vamos a inserir o valor de 8.027 e a menos 6. E em D, esse parâmetro, vamos a atribuir o valor de 5,075. Faço isso, e atribuir. E vocês podem observar já, imputando esses valores, já como se está criando a curva que vai a relacionar a condutividade hidráulica com o índice de vazios, okay? Que justamente se reproduz a partir do input desses parâmetros. E todos digamos, ok. De novo, parâmetro C, 8,027 é al menos 6, e parâmetro D, 5,075. E clicamos OK. Ok, de novo.
salvamos por aqui. Na direita, vocês vão poder observar o material existente com a relação utilizada. De novo, vocês podem criar a quantidade de materiais que vocês precisem, okay? Que vai depender da variação do comportamento, a variação da composição, ou parâmetros que representem o rejeito à medida que vocês vão enchendo ao longo do tempo. Okay? Mas, assim finaliza a parte da definição dos parâmetros a utilizar. Como vocês viram, não é muita informação não a preencher, são informações que são obtidas a partir do laboratório. Após isso, vamos a fazer o mesmo que fizemos na parte do módulo mecânico, vamos a imputar condições iniciais e condições de contorno. Como condições iniciais, vou clicar Initial Condition, Initial Head, eu vou assumir, ou o software vai assumir, de que cada vez que você está enchendo um material, esse material está enchendo saturado, em uma lâmpada, enchendo saturado, ok? Então, vamos deixar que o software estime essa carga hidráulica inicial desse material que está sendo enchido. Mas a gente sabendo que ele estará assumindo que está totalmente saturado. Agora, no caso que você prefira imputar um valor de carga hidráulica, né? Você quer imputar, não, Karen, eu quero imputar esse valor, tudo bem. Só que se você erra no input do valor e atribui um valor que não faz referência a que a coluna esteja saturada, pois o software não vai obedecer esse input que você fez e ele vai a calcular o valor desejado para configurar uma coluna saturada. Então, por isso, melhor recomendo aqui deixar na configuração do Calculated. Tendo essa configuração aqui, a gente vai clicar em OK. Finalizamos essa parte. E agora vamos a direcionar-nos para as condições de contorno. Boundary Conditions. Aqui, vamos a assumir que da nossa coluna unidimensional, ok? A base é uma superfície da qual, vamos dizer que a base não comunica o fluxo por fora. Então, vamos a atribuir um zero flux na base, no paro de base, okay? Um zero flux, ou seja, não tem percolação abaixo da coluna. E vamos a dizer que a água do rejeito é unicamente expulsada pelo topo, ok? Então, a condição de contorno atribuída no topo do rejeito seria excesso de pressão zero, porque inicialmente no momento ele já chega a esse valor, com zero, né? Com valor zero. Então, vamos atribuir essas duas condições de contorno para a nossa coluna, lembrando que as condições de contorno que estamos aplicando tanto para a parte mecânica quanto para a parte de fluxo estão sendo atribuídas para cada coluna unidimensional. Okay? Vamos a clicar OK. Pronto. Então, já calculamos, já atribuímos todas as configurações e o que resta deste workshop ou deste exemplo é basicamente gerar as superfícies deposicionais primeiro de forma geométrica, ok? De forma geométrica. Para isto, eu preciso atribuir ou assinalar para o software qual que é a superfície deposicional base e qual que é a extensão lateral. Para isto, eu vou me direcionar no menu principal, eu vou clicar em Deposition Boundaries, e aqui eu vou clicar e eu vou selecionar qual que é, de todas as superfícies existentes, aquela na qual eu vou encher meu rejeito. Neste caso, seria a base deposicional. E em Boundary, já, como apenas tenho um elemento, ele já por default seleciona esse elemento, que seria o limite deposicional. Ok? Então, eu preciso indicar ao meu software qual que vai ser essa superfície. E eu clico OK. Uma vez que vocês cliquem OK, irá a aparecer todas as colunas que vão a representar todo o enchimento do rejeito. Ok? Vocês estão vendo. Todos esses pretinhos aqui são colunas unidimensionais, que são espaçadas uniformemente, okay? O mesmo distanciamento no eixo X e outro espaçamento único no eixo Y. Esse passo, ok. Imagino que passo daqui do pseudo 3D, né? Ok. Antes de iniciar a minha simulação, eu preciso indicar para o software a quais elementos geométricos obedecer. Para isto, eu vou clicar aqui no menu principal pseudo 3D, Análisis e em Deposition Boundaries. Okay? Aqui, eu vou configurar e escolher sobre qual superfície eu vou começar a encher o rejeito. Aqui eu tenho três opções.
que vocês lembram, quando a gente trouxe a superfície, e por toda a superfície já tínhamos duas existentes, que são justamente essas duas. Mas nós criamos mais uma além disso. E justamente a base de posicional é aquela que a gente importou. Então, precisamos escolher. Além disso, precisamos definir até que contorno lateral será depositado esse rejeito. Porque imaginem de que a gente faz uma simulação que chega um ponto que está extravasando e ele vai extravasar e vai sair em toda a extensão do modelo se essa lateral for muito grande. Então, precisamos definir para que o modelo reconheça, olha, chega um ponto em que já estás extravasando, entendeu? O modelo precisa entender isso. Por isso é muito importante definir essa definição lateral de contorno. Então, aqui definimos essas duas opções que a gente trabalhou e importou durante este modelo. Clicamos OK. Assim que a gente clicar OK, irá aparecer a configuração e o posicionamento de todas as colunas existentes. Vocês estão vendo, né? São colunas que serão espaçadas com o mesmo, com um mesmo valor no eixo X, o mesmo espaço, e no eixo Y com outro valor constante. E todas elas são colunas unidimensionais, nas quais serão feitas as análises. Agora, como falei, a quantidade de colunas que se criarão vai depender do usuário, do modelador, que justamente foi configurado na parte inicial, em Stress. Lembra? A gente configurou quantas colunas pelo eixo X e quantas colunas pelo eixo Y. Foi uma opção que nós configuramos. Se a gente observar na distribuição espacial aqui das colunas, que elas estão muito espaçadas e não vão conseguir representar as elevações dos sentimentos do rejeito, pois a gente intervém e incrementa a quantidade de colunas, ok? Então, vamos lá, já temos as colunas prontas e agora o que está faltando seria o enchimento. Para isto, vamos a selecionar Pseudo 3D Análisis e vamos a clicar em Filling Curve, ok? Entonces clicamos en Filling Curve. Automáticamente irá a aparecer uma curva cota-volume, elevação-volume. Este será uma curva que irá a considerar como se os enchimentos foram com superfícies horizontais, o qual não irá acontecer aqui, tá bom? Só um esquema, para que você saiba, tá? Uma informação além que você pode ter. Uma curva cota-volume do seu reservatório, ok? Só como informação. X. Para poder reproducir as superfícies deposicionais realísticas desde esse ponto de enchimento, eu vou clicar Pseudo 3D Análisis e Generate Depositional Surfaces. Vou guardar um pouco, vou observar que aqui já no meu software apareceu Regi, e eu vou observar que foram criadas superfícies deposicionais, vocês podem ver inclusive aqui nesta parte, né? A partir do ponto de enchimento. Se simulou, tudo esto até aqui é simplesmente geométrico, ainda não foi alterado pelo fenômeno de densamento, ok? E a gente está observando que maiores elevações do material disposto se dieram nas partes, nas zonas próximas do ponto de lançamento, e nas zonas mais afastadas se observou elevações de até 44 metros, né? Para que vocês vejam, ok? Se a gente quiser observar um corte, vamos a pegar um corte aqui, por exemplo, X, né? Ok? Melhor aqui. Aqui, não aqui. Ok. Acho que é melhor um corte. Vamos salvar aqui. Só um momento. Custom Slice. Draw, Custom Slice. Vamos a clicar aqui. Vamos a clicar melhor, assim. Se a gente quiser desenhar um corte qualquer de como se está criando esses sentimentos para ter uma visão em 2D, vamos a clicar aqui em View, Custom Slice, e vamos a desenhar esse corte. Okay? Então, vamos a posicionar-nos aqui, por exemplo, eu me vou posicionar na zona mais próxima do ponto de lançamento, e eu vou direcionar esse plano que vocês estão observando na zona mais ou menos aproximadamente perpendicular, até aqui. E clico Yes. Oh, o valor não pode ser muito. Tudo bem, tudo bem. Porque ainda não tenho resultado, gente, tudo bem. Tá. Esta opção, já temos criado nosso corte slice, tá? Mas ele ainda não pode ser visualizado porque precisamos definir primeiro, simular o modelo para poder plotar os resultados. Ainda não pode ser visualizado. Mas já ficou definido o nosso corte. Beleza. Bom, já tenho tudo o necessário para fazer a minha simulação. Tenho feito as superfícies de enchimento
e vocês vão ver que essas superfícies têm uma inclinação e cada coluna pegou uma elevação diferente, como vocês podem ver. Essa coluna de aqui pegou uma elevação de 50 metros. Essa coluna de aqui pegou uma elevação de 46 metros, ok? Eles podem ser modelos unidimensionais, mas de alguma forma tentam se aproximar no que seriam os resultados tridimensionais na parte do enchimento, ok? Então, uma vez que isso é feito, pois clicamos aqui o menino em verde que está, ok? Clicamos em salvar e continuar, ok? Eu não vou rodar de novo o modelo, porque já tenho o modelo pronto. Inclusive, vocês também já têm o modelo pronto. Este modelo demora 30 minutos, ok? Considerando que tem um monte de colunas a avaliar, ok? 30 minutos, então melhor a gente não mandar rodar agora, depois já manda rodar. O modelo já foi aberto, esse daqui já é o simulado, ok? Para ter uma melhor visualização desse modelo, vamos a fazer um corte, tá? Um corte que pegue toda essa zona, tá? Para poder ver na profundidade como se está desenvolvendo, tá? Para isto, eu vou clicar aqui em Plot, Value Blanking, ok? Todos em Value Blanking, ok? Value Blanking. Show Value Blanking. Aqui vocês vão clicar em Constraint 1, ok? E vamos selecionar a variável X, Y, desculpem. E vamos clicar aqui 350. Vamos a colocar um valor referente, 350. E vamos a clicar OK. Acho que foi muito que tirei. Peraí, colocar 250. Só para conseguirem chegar em profundidade, tá? Agora sim. Eu vou apagar a visualização da superfície base deposicional para apenas ver os resultados do modelo pseudo 3D. Para isto, eu vou clicar aqui em pseudo 3D e vou desativar Show Ground Surface, ok? Além disso, eu vou desativar as colunas para que me permitam enxergar bem os resultados. Eu apaguei agora a visualização da superfície deposicional base e agora eu vou apagar também a visualização dos modelos unidimensionais, ok? Como faço isso? Pseudo 3D, Show Model Location. Eu fiz um corte, tá bom? Eu fiz um corte no rejeito e vamos a primeiro visualizar os deslocamentos, ok? Como se deslocou esse material. Então, vamos a ir para Plot, Contours e Contour Settings. Aqui a gente vai entrar em Geometry e vai a escolher Deformed Vertical Coordinate, ok? Beleza? Ok, pronto. Acho que vou voltar aqui. Plot, Contours. Vou adicionar mais uma configuração. Vou ir para Displays e vou clicar aqui em Prestage Timestep, ok? E eu vou ativar os labels, ok? Então, a gente vai a observar, ok? Não vai observar a deformação, sino a coordenada já deformada, ok? O posicionamento já dessa cota, dessa elevação. Como se está deformando ela. Vocês observam que está gerando uma superfície, sendo que na parte central se está deformando mais. Vocês estão vendo. Eu vou ter esse controle ao longo do tempo. Por exemplo, como condição inicial, a partir dos sentimentos também que se estão nas seguintes etapas, como se está fazendo, e uma evolução ao longo de todo esse tempo de repouso, como que se está dando, que está na cota 40, e assim tudo mais. Eu vou ter um segmento. Mas é uma questão visual, né? Dessas para colocar no relatório até pode ficar, mas às vezes, como imagem, mas às vezes se precisa de um ponto de controle e dar um seguimento na evolução desse deslocamento, né? Dessa variação da coordenada Z. Então, eu vou mostrar daqui a pouco como fazemos isso. Mas vamos a seguir observando os resultados. Outro resultado que podemos observar pode ser os excessos de poropressão, que nos vão indicar se já o fenômeno de densamento, ou todo esse processo de densamento já está no fim, ou na etapa final, ok? Então, vamos a voltar a Plot, Contours e Contour Settings, e aqui vamos a escolher Water Pressure, Excess for Water Pressure, okay? E vamos a clicar OK, ok? Como vocês podem observar, para este tempo de avaliação, para quase a data final, né, de avaliação, é isso, não? A data final. É claro que na superfície superior os excessos ficarão em zero, né? Foram como condição de contorno, certo? Até certa profundidade continua zero,
mas observamos que a liberação desses excessos de poropressão fica mais acumulado na parte da base, porque justamente é aquela zona que não tem percolação em contato com o fundo. Portanto, a única direção de dissipação dos excessos é, é com direção à parte superior. Vai ter uma única direção. E quanto mais afastado se encontra da parte superior, mais vai ser aquela zona que vai demorar em dissipar. Por isso que aqui observamos excessos de até 50 kilopascais. O que quer dizer que este material ainda vai a experimentar deslocamentos. Assim, mientras ele tenha excessos de poropressão, ainda está sujeito a continuar retirando água dos poros, liberando-nos para a superfície, e isso se traduz em uma variação volumétrica que é interpretada como um deslocamento. Okay? Então, aqui esperamos que ainda aconteçam deslocamentos. Aqui muito diferente, já não se espera que aconteça nada, já se espera que essas elevações fiquem nessa cota mesmo, okay? Para que vocês tenham uma noção. Outra coisa, vamos ver para outro tempo, como estava antes, né? Vocês estão vendo, né? Aqui chegou até 90 kilopascais. Como ele vai incrementando à medida que a gente vai voltando no tempo, né? Vocês estão vendo, aqui já temos uma área que ainda está por dissipar um tempo anterior. Então, aqui a gente está avaliando unicamente o rejeito sedimentado, ok? O rejeito sedimentado. Então, é uma questão de resultado para o rejeito. Não é para não considera como condição de contorno a contribuição da chuva, ok? É muito importante de ressaltar esse aspecto, ok? Mas com um balanço hídrico, um balanço aí, vocês podem considerar, na verdade, esta informação é para considerar no nosso balanço, né? Para considerar no nosso balanço, ok? Na nossa, vamos dizer, na captação que vocês estejam, a taxa que vocês estejam programando para a captação dessa água liberada, ok? Mas ainda nem falamos de quanto de água está liberando, ainda vamos a ver um pouco ainda, vamos a continuar, tá? Mas não considera aqui, tá? Não está considerando os efeitos das recargas ao longo do tempo com a sazonalidade, ok? Não está considerando. O que outro resultado podemos observar? Vamos lá, contour settings. Aqui também, desculpa. Aqui também temos o que seriam os índices de vazios aqui. Vamos lá. Se vocês lembrarem, né? A gente iniciou com como condición de inicial os índices de vacíos, ¿ok? Ele inició de forma constante, distribuida a lo largo de toda a profundidade da coluna, e ele vai diminuindo, claro, os poros vão expulsando água, vão diminuindo a quantidade, o volume dos poros, e é claro que o índice de vacíos também vai diminuindo, né? Então, esse também é um controle periódico ao longo do tempo, ok? Como vocês podem observar. Como fica no final? Pois seria esta a distribuição de índice de vacíos final o para esta etapa do seu modelo, com um rejecto nesta zona com um índice de 2,8, e é claro que no fundo da cava se espera que o índice de vazios seja superior. Vamos responder um pouco mais para frente a pergunta da Alessia, ok? Porque este é um problema pseudo 3D, ok? É um problema pseudo 3D que de alguma forma tenta simplificar a parte da modelagem. Vocês viram, não nos tomou nem 30 minutos fazer as configurações deste modelo. Uma resposta muito rápida de obter, com resultados necessários, ou solicitado bastante, ok? E a parte da modelagem não foi complicada, a diferença de uma modelagem tridimensional com uma malha tridimensional, ok? Então, essa é uma das vantagens das modelagens pseudo 3D. Então, vamos responder o que opções temos para esses casos, né? Em que, exatamente, temos um material poroso em contato com o rejeito e se espera que exista uma contribuição, já seja do aquífero para o rejeito ou do rejeito para o aquífero, ok? Vamos esperar um pouco para responder essa pergunta, tá? Beleza. Então, aqui, esses seriam os resultados em forma de gráfico 3D, que podemos observar do nosso modelo, do qual foi simulado ao longo do tempo. Se vocês podem observar, cada passo de tempo foi o que se definiu no input. Lembram? Cada 3.650 dias, então cada esse passo de tempo está sendo plotado os resultados. Se vocês precisam resultados para outro passo de tempo diferente, pues vocês mudam essa configuração. Se vocês precisam menos informação, mudam essa configuração. Tudo vai depender de como vocês configuram essa parte, ok? Agora, vamos aqui só para vocês deixarem uma... deixa eu mostrar aqui. Ok? Gente, só um momento, travo aqui.
para que vocês vejam que a gente vai conseguir, através desta simulação, plotar resultados bem visíveis para os relatórios, ok? Que vocês apresentem, tá bom? Então, só eu queria ver os online, ok? Então, aqui vocês vão enxergar já uma melhor forma, tirei os contos para que vocês vejam, né? E até aqui dá para perceber bem cada coluna, né? Esse daqui é um resultado de cada modelo unidimensional. Vocês estão vendo, né? Todos são diferentes, né? Aqui estão vendo como é resolvido para cada coluna. Agora, Karen, mas eu quero conhecer quanto que de água vai expulsar esse rejeito ao longo do tempo de forma geral. Eu não quero saber apenas de uma coluna, eu quero ver, eu quero ver uma curva. Então, o que fazemos? Pois vamos aqui em Graph e temos duas formas de obter informação. Já seja de forma individual por cada coluna ou também de forma global. Ou seja, já sumando todas as informações dos modelos unidimensionais. Para isto, seleccionamos Graph Global y primero vamos en Cumulative Top Surface Flux, ¿ok? Y aquí vocês vão a observar quanto de água está saindo pelo topo ou está sendo expulsado pelo rejeito ao longo do tempo, resultado obtido a partir da informação de cada modelo unidimensional. Como vocês vão observar, esse resultado aqui está em metro cúbico e a quantidade de água que se libera na superfície superior. Okay? Além disso, do volume de água que eu vou entender que está sendo expelido pelo seu rejeito sedimentado, ok? É o rejeito sedimentado, a gente pode conhecer também a variação do volume total, Então, aqui, uma curva, por exemplo, vocês veem, se enche material, né? Acá dá para ver claramente cada estágio que a gente utilizou, tá? Foram 6 estágios. O primeiro estágio consistiu em enchimento e adensamento, ok? Então, vocês vão observar aqui um enchimento que também está sofrendo adensamento à medida que está enchendo. E chegou até esse ponto. O segundo estágio em que consistiu? Repouso. Não teve enchimento. É por isso que apenas temos descida do volume. O terceiro estágio, enchimento e adensamento. Um incremento do volume, né, sendo afetado também pelo adensamento. Quarto estágio, repouso. Por isso temos variação negativa do volume. Quinto estágio, apenas enchimento com o efeito do adensamento. E o último estágio foi um repouso por 100 anos, se não me engano. E vocês vão observar quanto variou, quanto de volume negativo, de variação de volume negativo temos. De aproximadamente, vamos ver aqui, 1,5, 2, de 5E a la menos 5. No, desculpa, 5E a la menos 5. 5E a la 5 metros cúbicos de rejeito. Que se assenta, que foi liberado, né? Que pode ser reaproveitado. Então, essa curva também pode nos ajudar a poder otimizar, mudar as taxas de enchimento que a gente esteja dando, ou também mudar o ponto de disposição, porque a partir desses resultados eu vou poder entender e ver, olha, eu acho que de aqui ao terceiro ano vou começar a encher, vou colocar uma tubulação para que comece a encher por aqui, porque estou vendo que se estão gerando mais deslocamentos, se está gerando mais afundado. Então, encho por aqui para gerar um equilíbrio, ok? Esses seriam os resultados 3D, a partir dos modelos 1D. Mas se eu quero ver cada resultado de cada coluna unidimensional que foi calculada, que foi aqui feita, como que eu faço? Pois o primeiro que eu preciso fazer é ativar os modelos 1D, e ativei os modelos 1D. E segundo, eu preciso ficar na seleção de objeto de célula, ok? Não posso estar nesse tipo de seleção. Preciso estar nesta, na segunda, ok? Nas caixinhas, das 4 caixinhas, a segunda da esquerda. Agora, a gente, para conhecer esse comportamento de cada modelo particularmente, vamos a selecionar. Por exemplo, a mim me interessaria conhecer o comportamento de uma coluna que fique na parte central. Beleza. Selecionei, ficou em vermelho. Eu acabei de selecionar apenas uma coluna única. E vou conhecer os resultados dessa coluna. Então, eu vou para Graph e vou para Individual Column e Graph Manager. Aqui nesta coluna, eu vou ter todas as informações que vou poder plotar dessa coluna.
Então, vamos para uma interessante, que seria o posicionamento da superfície, da cota de elevação dessa coluna. Então, vamos ver que durante, aqui também dá para observar bem mais claramente os estágios, né? Essa coluna foi enchendo, sendo afeitada pelo adensamento, depois teve só uma etapa de repouso, pelo tanto teve um deslocamento, depois continuou enchendo com o adensamento, só repouso, onde só teve adensamento, enchendo de novo, e depois um repouso de 100 anos que gerou um deslocamento dessa coluna de aproximadamente uns 10 metros. Vocês estão vendo? 10 metros experimentou essa coluna que está na parte central. E assim eu posso ir observando outro tipo de informação, da quantidade de fluxo que está saindo, em taxa, por exemplo, e tudo mais. Selecionar outra coluna de aqui. ¿Cuánto se deslocó aquí, por ejemplo? Vamos a ver, aquí en esa columna. Vou de novo, graph, individual column, graph manager. Graph, de novo, aqui é outro comportamento. Estão vendo que aqui, ele não inicia no tempo zero, que é muito diferente no outro, porque para este tempo ainda não tínhamos rejeito que atingia essa coluna. E ele está iniciando desde a elevação da base da superfície da cava. Okay? E aí a gente está vendo como ele vai sendo afeitado e ele se desloca em menor quantidade, né? Eu acho que se desloca uns 5 ou 6 metros, 7 metros aproximadamente, né? A diferença da outra coluna. O que a gente conclui com isso? Claro, também podemos explotar o índice de vazios, a condutividade hidráulica. O que a gente pode concluir com esse tipo de avaliação? Acho que não sei se dá para ver aqui, só um momento. Acho que no outro... que aqui não era. Peraí. Temos o Boy Radio. Aqui, não achei o plot do índice de vazios, ok? Não achei o plot, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês que vão ver que vamos conseguir chegar, tá? Só um momento. O que a gente pode concluir deste tipo de avaliação? Primeiro, que o que normalmente fazem, o que é o mais trabalhado, né? Como comentei inicialmente, né? O que normalmente as mineradoras fazem é trabalhar com um modelo único, unidimensional, para representar todo o comportamento de enchimento de todo um reservatório. E o que estamos demonstrando com esta análise? De que o comportamento é muito diferente em cada zona do reservatório. Aqui se assentou 10 metros, aqui se assentou 5, e assim vai mudando os resultados mecânicos e os resultados de fluxo para cada área de enchimento. Por lo tanto, fazer uma simulação a partir de um modelo 1D e projetar apenas um modelo 1D para um 3D vai a gerar imprecisão nos resultados. Segundo, de que você não vai reproduzir justamente essa superfície deposicional inicial que se faz aqui, né? A gente fez esse gerenciamento dos estágios de enchimento e cada coluna considerou a elevação respectiva e coincidente com cada superfície deposicional. Mas se eu escolher apenas uma coluna, eu vou tipo simular como se todo o meu enchimento fosse horizontalmente plano, o qual não acontece. Okay? Ah, beleza. Vamos lá. Como falei, todos esses modelos são modelos unidimensionais. O que quer dizer? Eu posso também ver um modelo 1D na mesma interface do Platis LE1D. Como que eu faço? Vou selecionar minha coluna. Vou selecionar a coluna. Eu vou clicar direita. E vou abrir o modelo unidimensional feito nessa coluna. Tá? Eu estou abrindo aqui só um momento. Pronto. Esse daqui é o modelo unidimensional referente a essa coluna. E aqui eu posso também observar livremente os resultados que eu obtive dessa coluna. Índice de vazios, variação do índice de vazios, o mesmo procedimento, desculpa aí. Eu posso observar aqui, gente, deslocamentos, geometry, como se está deformando, ok? Como se está deformando, né? Como era inicialmente e como vai variando ao longo do tempo, né? Como se está deformando ao longo do tempo. E aqui, eu já vi a condutividade hidráulica desse material, o perfil da condutividade hidráulica. Posso observar em profundidade e como vai variando ao longo do tempo. Okay? Que, claro, é uma condutividade que vai a seguir justamente a curva, deixa eu abrir aqui, só um momento, pessoal, que vai seguir justamente
a curva que se gerou com os parâmetros que importei. Parâmetros que foram obtidos nos ensaios de laboratório. Agora, eu estou observando como plot, né? Posso observar como perfil ao longo da profundidade. Eu não vejo por que não, sinceramente. Deixa eu ver aqui. Surface, range. Não, não está aqui. Então, se eu não tenho essa configuração, pues habilito essa configuração aqui para solicitar. Eu quero plotar no meus resultados uma curva da condutividade hidráulica. Vamos ver se aqui está a condutividade hidráulica. Aqui, pues, uai. O que eu posso plotar é o índice de vazios. E o índice de vazios está linkado diretamente com a condutividade hidráulica. Então, posso fazer uma correlação depois disso. Então, eu tenho sim como ter um segmento dessa variação em profundidade dessa condutividade hidráulica. Então, pessoal, a opção ou a solução que eu mostrei agora é uma opção que vai ajudar a superar algumas das limitações ou desafios que vocês encontrem nesse tipo de avaliação ou análises, utilizando uma análise pseudo 3D, ok? Como mencionei, também temos uma solução 1D, uma solução 2D e, claro, uma solução 3D que já é mais desafiadora, ok? E eu não queria deixar de falar para vocês de que este workshop é, vamos dizer que é um extracto pequeno do que a gente desenvolve nos cursos de adensamento de rejeitos em cavos de mineração que oferece.